Sétimo ano. Essa semana a gente vai continuar estudando um pouquinho sobre a música na pré-história. E para a gente falar sobre esse assunto, é importante a gente entender que estudar esse assunto não é um fim nele mesmo. A gente não tem como objetivo aqui conseguir suprir todas as nossas dúvidas em relação a esse período, tá? Mas é importante a gente lembrar, algo até que muitos de vocês citaram nas atividades, que a música reflete muito em relação a um povo, a uma cultura, num determinado tempo da história. Essa, com certeza, é a razão absoluta, né? Uma das razões absolutas da música. A comunicação, a forma de se expressar de um povo, de um lugar. As culturas não se expressam igualmente. Né? Há formas, há linguagens, há aspectos que ficam presentes só naquela cultura. Né? A gente nunca vai conseguir decifrar tudo. O que se viveu na pré-história, a gente nunca vai conhecer na integralidade porque não se tem registros. Mas a busca por saber, a busca por ter informações, a busca por desvendar muitas das coisas que ficaram lá atrás, fez com que muitos estudiosos dedicassem a vida deles em favor da pesquisa desse período pré-histórico. E eles descobriram muitas coisas, muitas evidências que nos permitem ter uma ideia de como foi tudo isso, como a gente viu nas aulas anteriores. E aí a gente tem pelo menos 3 evidências ou registros de como era a vida na pré-história. A primeira delas é a pintura da arte rupestre, que são aquelas artes nas cavernas. Certamente essas pinturas nos dão indícios de como era o homem naquela época, o homem como ser humano, como que eles viviam, como eles absorviam a vida naquela época. Outros são os próprios instrumentos musicais. Talvez os instrumentos sejam um dos registros que nos permite tentar conhecer melhor a pré-história, né, como nenhum outro poderia ser possível. Porque os instrumentos, eles continuaram evidentes na natureza durante muitos mil anos para frente, como a gente vai ver daqui a pouco. E depois, por conta dos hábitos dos povos pré-históricos, né? A gente vê isso. Os povos mantêm hábitos, culturas desde aquela época e vem se acrescentando, se modificando, mas muita coisa com certeza começou lá atrás, tá? Então, do conceito, de como viviam, de como entendiam o que é essa vida em comunidade, o que é cultura, certamente muita coisa a gente herdou lá de trás. Ninguém, nenhum povo, nenhuma cultura é fruto do que se vive hoje. Tudo que a gente tem é fruto de muita coisa que já foi vivida que a gente não faz nem ideia. Então, estudar um pouquinho da música na pré-história é uma tentativa da gente compreender, não o nosso passado, mas de compreender o quanto que o ser humano, o quanto que as comunidades, as culturas foram mudando e o porquê que a gente tem um resultado como é o de hoje. A história não é um reflexo para a gente só conhecer o que se passou. A história é para a gente também compreender melhor o nosso presente. E é importante ter isso em mente. A gente conhece nosso presente a partir do passado. Essa flauta, então, eu ganhei de uma aluna que hoje está no 2º ano do ensino médio. Ela foi ao Peru e quando encontrou essas flautas lá, ela trouxe porque lembrou de mim, né? Fiquei muito feliz quando ela trouxe. E olha que linda! Ela é toda esculpida à mão. E isso é uma característica que a gente pode remeter às flautas lá da pré-história. Assim como essa, todas eram feitas manualmente, né? Então tinha uma dedicação, um tempo que era investido naquilo que era feito, porque não existiam grandes fábricas para se fazer os instrumentos, não existiam grandes fábricas para se fazer roupa, não existiam grandes fábricas para se fazer sapato, televisores, então nem se imaginava. Então tudo era feito manualmente, inclusive os instrumentos musicais. As flautas que foram encontradas com mais de 35 mil anos de existência, elas deviam ser mais grossas que essa flauta, porque elas tinham em torno de 8 centímetros de diâmetro.
e elas tinham 21,8 centímetros de comprimento. Foram as flautas que foram encontradas lá na Alemanha, numa região chamada Suábia. Em setembro de 2008, eles encontraram ela lá. Essa flauta foi encontrada em 12 pedaços, que foi remontado pelos especialistas nessas pesquisas arqueológicas, e eles remontaram, e a partir dessa montagem dos 12 pedaços da flauta, eles conseguiram fazer uma similar com o osso de abutre folveiro, na qual eles furaram 5 orifícios, 5 buraquinhos. Essa aqui tem 6, tá? Então teria uma menos. E aqui na ponta não era redondinho. Tinha uma ponta em Y, provavelmente uma parte vinha para frente, né? Parecida com Y, talvez para que tivesse mais ressonância no tocar da flauta. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui postado, que não é um vídeo original da pré-história, tá? Porque naquela época não existia nenhum tipo de gravação, mas ele tá em espanhol, a legenda tá muito ruinzinha. A legenda, acredito, tá em espanhol, não a fala. Mas por que eu vou deixar eles aqui? Porque no vídeo tem um músico que toca essa flauta parecida com essa pré-histórica. Então, o que eu quero? Que vocês ouçam o som dessa flauta pra gente começar a identificar e ter referência sonora de como era a flauta naquela época. Possivelmente de como era a flauta, que é bem diferente do som dessa daqui, que eu não vou conseguir tocar porque acabou caindo aqui a parte que a gente consegue tocar. Mas com esse vídeo vocês vão ter uma noção melhor de como provavelmente era o som na pré-história. Então, a partir da flauta, que era muito, muito antiga, a flauta talvez seja um dos principais registros da pré-história, inclusive. Na mesma caverna que foi encontrada a flauta, encontraram também uma escultura que mais antiga de um ser humano, que ela é chamada a Vênus de Holyfels. Ela cabe na palma da nossa mão. É uma outra referência muito importante para a época pré-histórica. E por hoje nós vamos parar aqui. O que eu vou pedir para vocês? Além do vídeo que eu comentei com vocês do músico tocando na pré-história, também vou deixar um de um flautista mais contemporâneo, tá? O que eu quero que vocês ouçam depois ouçam o outro. E a gente vai trabalhar um pouquinho da parte sonora dessa flauta, já que a flauta é tão mencionada nessas pesquisas, para a gente ter a referência e entender as diferenças dessas flautas. Então eu quero que vocês façam para mim essa semana uma lista com 3 ou 4 itens do que vocês encontraram de semelhança e de diferenças na sonoridade, tá? E também na parte física da flauta mesmo, né? Para identificar e saber o que ao longo dos anos foi mudando para que a gente tivesse hoje uma flauta como a gente tem, que a gente ouve, que a gente tem como referência. Porque a nossa referência hoje é a própria flauta, o som da flauta de hoje. Mas eu quero que a gente entenda como ela era, para entender as modificações que ela passou e para a gente saber por que a gente tem um som como é o de hoje. Porque a flauta é um dos instrumentos que menos mudou ao longo dos anos. Mas ainda assim ela tem importantes diferenças, principalmente no som dela. Tá bom? E no material, enfim, vocês vão descobrir aí, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida estou à disposição e até semana que vem.